Santos Futebol Clube 111 anos, o clube dos recordes. Santos teve o seu estádio entre os primeiros iluminados do Brasil. Parece incrível pela imagem, mas nas primeiras décadas do século XX o Santos foi um dos primeiros clubes que arrecadaram dinheiro e tiveram para um estádio próprio. O Estádio Urbano Caldeira, na verdade, localizado dentro do bairro da Vila Belmiro, recebeu melhorias a partir dos anos 50 e tem o mesmo aspecto até hoje. A Vila Belmiro tem seus recordes e o torcedor já viu títulos na cidade, e, além disso, foi palco dos jogos do maior jogador de futebol de todos os tempos, Pelé, que em 2022 foi velado lá. O grande clube da maior torcida do Brasil, o Flamengo, só venceu o clube da Vila Belmiro no século XXI. O Santos começou a aparecer para o mundo, depois de fundado em 14 de abril de 1912, quando venceu nos anos 30 a seleção da França por 6-1, os franceses foram os primeiros a marcarem uma Copa do Mundo. Acharam que jogariam com um catado e saíram falando que o Santos era melhor que a seleção brasileira. Não sabia que por política jogadores do Santos não foram para a Copa do Mundo. O Santos foi o primeiro clube fora da capital paulistana campeão paulista de 1935, vencendo o jogo de pontos corridos contra o Corinthians, mas o vice foi o Palestra, que futuramente perderia um pentacampeonato seguido por causa do Santos. Palmeiras jamais foi tricampeão seguido na era profissional. Ninguém desconfiava que o Santos, ainda acompanhado de dois clubes santistas, seria o campeão estadual pela primeira vez. Os santistas viajaram para a capital falando que se os jogadores não vencessem o jogo botariam fogo na Fazendinha, o estádio do Corinthians. Depois, pela falta de recursos, o Santos passava a ficar muito tempo sem ganhar títulos. O clube também ficou conhecido pelas suas vitórias em viagens internacionais. Um dos clubes brasileiros que mais venceram partidas. Muitos autores da mídia falam que o Santos é o clube mais viajado do mundo. Muitos pensam que a fase de ouro do Santos começou nos anos 60, mas nos anos 50 o Santos venceu vários estaduais e também o Rio, São Paulo, tradicional torneio no século XX, e torneios internacionais, muitos semelhantes à Copa Rio realizada no Brasil no começo dos anos 50. O Santos foi um dos maiores vencedores do torneio Rio-São Paulo e o maior freguês foi o Flamengo. Só o Fluminense não jogou final contra o Santos. Pelé, o jogador eterno do Santos, foi o maior jogador da história, recordista de gols na seleção, no clube, nos adversários, incluindo 50 gols no Corinthians, recorde mundial. Se não fosse os vários títulos no século XXI, muita gente acreditava que o Santos era por causa do Pelé. Outra curiosidade entre os santistas é que antigamente muitas rádios davam os troféus para os clubes, só muito depois os dirigentes pensavam em um troféu com timbre da federação ou confederação para o clube. O embrião dos anos 60 foi montado nos anos 50, além de vários estaduais, regional também nos anos 50 o Santos ganhou um torneio internacional em São Paulo contando com clubes argentinos e todos os grandes clubes da capital. Pelé era tão importante que milhões de torcedores de outros clubes acompanham o seu futebol. A diferença de Pelé para os astros de hoje é que reis e rainhas assistiam os jogos, na foto a Rainha Elizabeth na Inglaterra. Pelé era atração em todos os lugares. Gênios você encontra em qualquer século, mas o gênio e o rei do futebol só Pelé. O Santos foi o primeiro clube do planeta bicampeão mundial de futebol. Venceu um terceiro jogo contra o Milan por 1-0. O Santos foi um dos poucos clubes internacionais homenageados em selo 50 anos e campeão de tudo na época. O clube do bairro da Vila Belmiro foi o primeiro clube brasileiro em títulos nos 50 anos de futebol brasileiro. Outro recorde do Santos foi um tricampeonato brasileiro seguido, 1961, 1962 e 1963. O Santos ficou com a Taça Brasil em definitivo, depois ganhou ainda um pentacampeonato brasileiro seguido, um recorde até hoje. Dois dos maiores campeões estaduais e brasileiros em São Paulo se destacam nos anos 60, Santos e Palmeiras. Apesar de colocar no chinelo a Academia Verde, torcedores fanáticos do Palmeiras quiseram dar um prêmio em 1965 para o vencedor de Santos e Palmeiras no estadual, mesmo que a diferença de títulos na década até aquela data ser de 4-2 para o Santos desde 1959, fizeram uma bola de ouro, troféu mais valioso até hoje. O Santos de Pelé venceu o campeonato de 1965 e levou a bola que está em um cofre com grande segurança. Os anos 70 foram de declínio do clube da Vila Belmiro e a despedida de Pelé. Curiosamente, o rei do futebol teve que dividir o título por causa dos erros de contagem nos pênaltis na final de 1973. O Santos dividiu o título de 1973 com a Portuguesa de Desportos. O goleiro argentino Sejas, campeão do mundo pelo Racing argentino em 1967, estava no Santos. Clodoaldo, outro campeão da Copa do Mundo do México, também estava no elenco.
O zagueiro Marinho Pérez, um ano depois na Copa de 1974 também estava no elenco. Sem o gênio de Pelé, e 2 títulos na outra década, o Santos conquistou um título solitário nos anos 80, mas com a presença de craques de seleção em Copa do Mundo como Paulo Isidoro, Serginho. O goleiro uruguaio Rodolfo Rodrigues também estava no elenco, fez uma das maiores defesas atuando em clubes pelo Brasil, para alguns as maiores defesas de todos os tempos no futebol brasileiro. Com o grande elenco de Tele Santana no São Paulo, a Parmalat alimentando o morto Palmeiras, o Corinthians com grandes jogadores, o Santos virou uma quarta força do futebol paulista, chance de ouro de zerar na década. Mesmo com a presença dos clubes citados, o Santos venceu o 5º Rio-São Paulo e bateu o recorde de também ser o maior campeão do tradicional regional. Com o São Paulo de Tele Santana e elenco, Parmalat, Corinthians com Rix Milce, o Santos sem muito esforço teve que se contentar em ser a quarta potência de São Paulo, e empatar com o recorde do Palmeiras sem nada nos anos 80, mas o Santos, se não conseguiu os feitos dos grandes, pelo menos não zerou na década, vencendo um Continental contra os argentinos do Rosário Central. O século foi acabando e os mundiais de clubes cada vez mais difíceis, brasileiros então o número de dedos de uma mão, tanto que os maiores campeões internacionais tiveram um título a mais que o Santos. O Santos venceu uma rara Recopa Mundial depois de vencer uma Recopa Sul-Americana, normalmente nas redes sociais comem uma Recopa Sul-Americana de 1968 do Santos. Veja como é impressionante o legado de Pelé. Somente 15 anos do século XXI o Palmeiras Crefisa ultrapassou o Santos em campeonatos brasileiros. Palestra morreu nos anos 40, Palmeiras morreu em 1976, a partir daí investimentos de Parmalat e Crefisa. O Santos nunca registrou jogos na segunda divisão. O Corinthians não considera, mas o grande rival do Santos é o Corinthians, pois o clube da capital no amadorismo estadual desorganizado enfiou 11 gols no Santos, em contrapartida o Santos ficou mais de 11 anos no estadual sem perder do Corinthians. O Santos meteu 8 gols no Corinthians e o Corinthians ficou 8 anos sem perder do Santos no geral. Pelé marcou 50 gols no Corinthians e por causa do Santos o Corinthians ficou mais de 23 anos, recorde, sem ganhar o estadual de 1955 até 1976. Nenhum clássico tem esses números. O Santos sempre foi o segundo clube de muitos torcedores. Pela pequena estrutura, dirigentes ruins e demora para títulos macros, retirando Pelé, Robinho, Neymar, Ricardo Oliveira ou Gabriel Barbosa em proporção menos, muitos dos rivais consideram o Santos o maior clube pequeno do mundo. Pelé é o atleta do século XX, é o único a receber reis e rainhas em seus jogos. Na época em que jogou o Santos era rico e viajava pelo mundo. Pelé deixou um legado no Brasil somente em 15 anos do século XXI. O filho da Parmalat depois Crefisa passou em brasileiros. Mas o filho da Crefisa ainda não tem mundial. Conforme a revista Placar, o maior Santos de todos os tempos. No total foram 3 eleições, algumas eleições na nova geração contavam com Léo, Neymar e Robinho no elenco. Léo, Neymar e Robinho jogaram pouco tempo no clube, mas conquistaram títulos que só apareceram na era Pelé. Na rede social já apareceu pergunta: qual mundial de clubes foi o mais difícil? O eleito foi entre o brasileiro Santos e o italiano Milan, partidas no Brasil sem Pelé e Zito. O Milan começou o primeiro jogo em Milão ganhando por arrasadores 4-2, no segundo jogo o Santos virou de 4-2 depois de estar perdendo de 2-0, no terceiro sufoco, 1-0 Santos. Uma eleição na FIFA. 3 clubes brasileiros foram lembrados: Santos de Pelé, Flamengo do Zico e o Botafogo de Garrincha. Não pensaram só nos títulos, senão o Botafogo seria preterido pelo São Paulo, mas não entrou na lista pelo fato de sair do casulo estadual no final dos anos 70, do casulo nacional nos anos 90. 10 anos para terminar o século XX é pouco tempo para fazer história. O Santos foi o primeiro clube da América, lembrando que os critérios não foram somente os títulos. Os eleitos foram clubes que levaram os rivais a assistir os jogos. Pelo futebol jogado dos grandes craques de seleção. O Santos foi o primeiro clube do planeta que ganhou o bicampeonato mundial no Rio de Janeiro e no maior estádio do mundo. Hoje existe revisionismo em tudo e até os gols no futebol foram avaliados. Pelé é um recordista, mas muitos tentam chegar perto e até superar Pelé. Neymar já igualou Pelé na seleção brasileira. Hoje se apontam os maiores artilheiros por um único clube, contam o português Cristiano Ronaldo como o maior goleador do planeta com mais de 700 gols.
Outro recorde do Santos foi o de ser o primeiro clube grande no século XXI que conquistou o bicampeonato brasileiro não consecutivo. O Santos venceu o Brasileiro de pontos corridos depois que ultrapassou o favorito Atlético Paranaense, que disparou com o artilheiro Washington, o Coração Valente. Depois do bicampeonato brasileiro não consecutivo, o Santos batia novo recorde no estadual. Tinha sido o último tricampeão seguido no século XX com Pelé, e agora o Santos com Neymar foi o primeiro tricampeão estadual do século XXI. Neymar ficou pouco tempo no Brasil, mas conquistou inúmeros títulos, algo raro naqueles novatos que foram embora rapidamente para o exterior. Quando atuou no Brasil era o maior artilheiro estadual com 53 gols. Questionamentos, quando são repetidos, acabam virando motivo de debates e até livros com dossiê para modificar status quo. Torcedor de clube que nunca venceu Taça Brasil e Taça Brasil II, Robertão ou a famosa Taça de Prata, questionava o currículo de quem venceu. Os que não venceram faziam chacota dos que venceram. E a CBD foi extinta para a entrada da CBF. Graças aos questionamentos e o dossiê, o setor administrativo e jurídico deu parecer para a CBF incorporar os títulos dos clubes que ganharam pela CBD. Então, algo inédito no mundo, títulos já oficiais serem reconhecidos e incorporado aos registros. Duplicaram também as taças, cada clube que ganhou um título ou taça antiga acabou ganhando uma nova taça da CBF. O Santos de Pelé teve os títulos registrados na CBF. Pelé não poderia ser o melhor do século XX sem ter conquistado brasileiros, sendo que os brasileiros antigos tiveram outros nomes. Números de jogos antigos valem pelo regulamento tanto como os novos jogos. Algo quase que inimaginável em um clube de hoje, nascer um novo craque para a história e ganhar de novo um internacional. Aconteceu com o Santos, que só não ganhou o Mundial por causa do Barcelona cheio de craques. Mas a Libertadores veio em 2011. O Santos venceu o Peñarol do Uruguai e agora é um dos maiores vencedores de Libertadores. O recorde do Santos, tricampeão estadual em tempos de Neymar. Um tempo que todo jogador queria jogar no Santos. O Santos, além do tricampeonato seguido no estadual no centenário, ainda ganhou a Internacional Recopa Sul-Americana, venceu a Universidade de Chile. Para muitos, o Santos ainda é o clube brasileiro mais conhecido no mundo. Pelé foi o maior atleta dos atletas do século XX. Difícil não reconhecer ícones do maior esporte do mundo. Além de ser votado como o de melhor futebol nas Américas, o Santos é um dos maiores campeões profissionais de São Paulo, um dos maiores campeões brasileiros, um dos maiores campeões do Continental e também ficou entre os maiores campeões do mundo no século XX. O Santos tem gordura suficiente para aguentar alguns anos sem títulos. Vídeo editado por Antônio Odilon, produtor de conteúdo na internet também conhecido como Nito Londinito, responsável pela Biblioteca Apolo Santos. Assine o canal para ganhar relevância, destaque o sininho para acompanhar mais vídeos.